Então, boa noite a todos. Hoje é dia 24 de setembro. Nós vamos já para a nossa 8ª aula, hein? Para um curso que estava previsto de apenas 4 horas. Eu passei longe, né, da minha programação. Mas não importa. O importante é que estamos a vencer a nossa Lei 6.015. Hoje é dia 24 de setembro, 19h17, então, e essa é a nossa aula 8 do nosso curso online da Lei 6.015. Vamos, então, dar continuidade ao estudo do RTD. O RTD é o Registro de Títulos e Documentos. Nós vimos na última aula o RCPJ, vários mnemônicos, e paramos no RTD nos livros do RTD. Então, nós sabemos que lá no Registro de Títulos e Documentos, o RTD é um ofício, tem o oficial de registro de títulos e documentos, e por isso ele é tratado na Lei 6.015, porque a Lei 6.015 é a Lei de Registros Públicos. Então, nós temos o oficial de registro das pessoas naturais, o oficial de registro das pessoas jurídicas, o oficial de registro de títulos e documentos e o oficial de registro de imóveis. Na última aula, nós vimos naquele mnemônico, né, do instrumento que sai o carro, tem a pena, tem a calça. Vocês se lembram desse nosso mnemônico? E tem a calça, e a calça tem o D, tem o T. Isso que é o calção de títulos de crédito pessoal da dívida pública. E nós tínhamos, né, o contrato de penhor rural, tínhamos a parceria, tínhamos os dois contratos naquele esquema, aquele mnemônico, ele é bem útil para nós sabermos exatamente o que será transcrito no RTD. Depois, o 129 fala o que é registro. E nós apontamos, né, que esse 127 ele tem uma eficácia geral, né? O 127, o registro, essa transcrição que eles dizem, na verdade, um registro com eficácia geral, enquanto no 128 é apenas perante aqueles terceiros envolvidos, né? Contratos de locação de prédios, documentos de depósito e calções, cartas de fiança, contratos de locação de serviço, etc. Bem, os livros, então, do RTD, isso aí já vimos bastante na nossa última aula. Então, os livros do RTD são os 4, falando sobre ele. Falamos sobre o protocolo, falamos sobre o registro integral, o registro por extrato e o indicador pessoal. Então, agora, vamos lá nos nossos livros e aí nas nossas folhas, e aí agora eu vou começar a compartilhar com os senhores. Vamos lá. Compartilhando. Já estamos compartilhando. Share. Tá todo mundo vendo aqui? Tá bacana, não tá? Vamos colocar aqui a nossa... Né? Ó, isso aqui, para estudar o RTD, vocês vão ter que imprimir essas páginas. Porque o RTD, ele tem as minúcias, ele é relativamente simples, mas ele tem essa gama de detalhes. Então, vocês vão lá. Tenha em mente o seguinte, que todos os livros, aí a gente vai seguindo as disposições legais. O que fala o 133? Na parte superior de cada livro, na parte superior de cada livro, nós vamos ter título, letra, número, ano. Então, aqui eu coloquei. Esse aqui, por exemplo, é o meu livro protocolo. Como ele seria estruturado o meu livro protocolo? Na parte superior da página do meu livro protocolo, eu vou ter o título daquele livro, eu vou ter a letra daquele livro, o número daquele livro, o ano de abertura daquele livro, o ano em que começar. Os livros no RTD, eles são protocolo, registro integral, por extrato e indicador pessoal. O protocolo é o livro A, livro A. O registro integral é o livro B. O registro por extrato é o livro C e o indicador pessoal é o livro D. Então, nós vamos ter letras, né? Ao contrário, no RI, onde os livros têm números. Ótimo. Sabemos que todos os livros
as páginas destes livros, eles terão essas informações. Então, aqui temos a página do protocolo. Aqui, do registro integral, olha só, título, letra, número, ano. Aqui, o registro por extrato, título, letra, número, ano. Título, letra, número, ano do indicador pessoal. Ótimo, vencemos aqui os nossos livros. A primeira regra legal que deve ser aplicada no RTD, consoante a formalidade do livro. Consoante, na verdade, a melhor palavra é que obriga o oficial de registro a cumprir uma determinada formalidade, uma formalidade do livro. Nós vimos também o seguinte, se, por exemplo, naquele RTD tiver uma afluência muito grande de determinados serviços, por exemplo, nós formos olhar o 129, se houver muitos contratos de locação, aí o que pode acontecer? O juiz pode autorizar que se retenha um livro específico para aqueles contratos de locação. Então, é isso que está falando o 134. O juiz, na hipótese de haver muita afluência do serviço, autoriza o desdobramento dos livros de registro para escrituração das várias espécies de atos, sem prejuízo da unidade do protocolo. Então, vai haver o desdobramento destes livros de registro para a escrituração das várias espécies de atos. Então, na verdade, não é para o ato específico, é se houver muitos atos a serem praticados, o juiz ele vai autorizar que os livros para o registro desses atos eles sejam desdobrados. Então, a gente não vai ter apenas um livro de registro integral, nós vamos ter vários livros de registro integral, nós vamos ter vários livros de registro por extrato. É isso que está a dizer. E cada um desses vai receber um número sequencial. Ótimo. Então, nós temos uma regra específica de escrituração do livro, nós temos que esses livros podem ser desdobrados, e agora nós vamos adentrar a estrutura específica do livro de protocolo no RTD. E aí, vocês vão visualizar esse desenho. O que terá o nosso livro de protocolo no nosso RTD? Então, nós vamos ter um número de ordem, uma coluna. Ele é um livro que ele é composto de várias colunas. E cada uma dessas colunas, ela indicará, ela abarcará uma determinada informação, ela trará uma determinada informação. A primeira coluna é o número de ordem. Então, quando você apresenta um título no RTD, você apresentará esse título, obviamente, ele vai receber o número de ordem no protocolo. O protocolo indica que aquele título foi apresentado e você, como oficial, o recebeu e você anotou aquela entrada daquele documento no seu ofício. Então, nós temos o número de ordem, nós vamos ter a data em que foi feito aquele protocolo, nós vamos ter a natureza daquele título. Qual é a natureza daquele título? Nós poderíamos nos reportar ao artigo 129. É um contrato de locação de prédio? É um documento de depósito ou de caução? É uma carta de fiança feita por instrumento particular? A natureza do título. Qual é a qualidade? Quando ele fala qualidade, ele está tratando na natureza do registro. Esse título ele foi apresentado para quê? Para ser transcrito integralmente no livro de registro integral? Ou ele quer, o apresentante, que seja feita apenas uma transcrição resumida daquele título, né? Uma inscrição resumida, um registro resumido daquele título, não uma transcrição resumida, porque a transcrição é literal, é todo o título, mas uma inscrição resumida daquele título. Quem foi a pessoa que apresentou aquele título? O nome do apresentante. Quem é a pessoa que trouxe
aquele título ao cartório, ao registro de títulos e documentos. Então, nós vamos ter aqui o nome do apresentante. E, por fim, nós vamos ter as anotações e as averbações. Quando eu promover um determinado registro desse título, lá no meu livro 2, no meu livro B, na verdade, por exemplo, no meu registro integral, estou aqui falando o livro do registro de imóveis, mas lá no RTD não tem livro com número, tem livro com letra. No livro B, eu vou indicar o seguinte, olha, eu vou mostrar aqui no protocolo que houve o registro daquele livro, daquele ato, daquele título, na verdade, no meu livro B. Mas eu vou informar que aquele ato praticado no meu livro B, na verdade, eu vou informar aquele ato praticado no meu livro B aqui, no meu protocolo. Então, eu fiz o protocolo, no primeiro momento eu não vou ter nenhuma anotação e nenhuma verbação, correto? Mas, tão logo eu promova o meu registro, né, integral aqui, por exemplo, no livro B, eu já reporto ao meu livro protocolo e eu vou informar no meu número de ordem, naquele protocolo, a página e o livro em que eu promovi o registro. Ficou claro isso? Então, o interessante do RTD é que ele é muito linkado. Tudo que você faz de um lado, você repete, você faz as remissões em outro ponto. Então, primeira coisa, fiz o protocolo, coloquei a data, a natureza do título, né? E a qualidade, que é a natureza do registro. Se ele vai ser um integral, vai ser resumido, vai ser uma averbação. Nome do apresentante. Vamos imaginar que tenhamos feito um registro integral. Assim que eu fizer o meu registro integral, ótimo. Assim que eu promover o meu registro integral, eu volto lá no meu protocolo e informo aqui nas minhas anotações o número da página e o livro do registro. Isso é o artigo 135. Vamos passando os artigos, porque aí já vamos fazendo um checklist, matando estes artigos. O protocolo contém colunas com as seguintes anotações, com as seguintes informações. E aí nós temos as 6 colunas do protocolo, óbvio, ótimo. Depois do registro, foi o que eu coloquei, que eu falei a vocês. Fizemos o registro lá no livro de registro integral, agora eu vou fazer a remissão ao número da página do livro e qualquer outra remissão pertinente aqui nas anotações e nas averbações. Em seguida, o registro far-se-á no protocolo a remissão ao número da página do livro em que foi ele lançado, em que foi lançado o registro, né? Mencionando-se também o número e a página de outros livros em que houver qualquer nota ou declaração concernente ao mesmo ato. Então, eu vou informar ali, depois de ter feito o meu registro, ali que eu falo no protocolo, qual o número da página e o livro em que foi feito aquele determinado registro. Então, vamos adiante. Vamos fazer um genérico, depois vamos pontuando cada uma das informações. Mas eu acho que o que eu poderia falar aqui? Não, vamos fazer um genérico, depois voltamos em cada um deles. Vai ficar melhor assim, porque a gente vai seguindo. Senão a gente vai indo nos artigos e voltando, eles não têm uma ordem assim. Vamos lá. Registro integral. O registro integral, da mesma forma. Vamos ter título, letra, número, ano. E ele vai ter, o registro integral, ele terá 4 colunas. Número de ordem, dia e mês, transcrição, anotações e averbações. Então, quando eu protocolar um determinado documento no RTD,
e aquele documento, eu pedir que aquele documento ele seja registrado integralmente, aquele documento ele será transcrito em todos os seus caracteres no livro de registro de transcrição, no livro de registro integral. E aí, essa transcrição neste livro, ela vai seguir uma determinada sequência. Então, vai ter um determinado número de ordem nesse meu livro da transcrição, que é o número de ordem do meu registro, não é o meu número de ordem do protocolo, que são coisas distintas porque são livros distintos. Então, eu vou ter o meu número de ordem, eu vou ter o dia e mês em que eu promovi aquela transcrição e uma outra coluna para anotações e averbações. Quando eu estiver a promover a minha transcrição, na minha coluna da transcrição, eu vou informar qual foi o protocolo, o número de ordem do protocolo, qual foi a data do protocolo, quem foi o apresentante antes do registro, correto? O livro de registro integral de títulos, ele será escriturado nos termos do artigo 142, nós já vamos falar o que fala o artigo 142, nós já vamos tratar do artigo 142. Antes de cada registro, o número de ordem, a data do protocolo, o nome do apresentante. E conterá as seguintes colunas: número de ordem, dia, mês, transcrição, anotações e averbações. Então, essa é a estrutura do meu livro registro integral. Ótimo. Agora, vamos lá para o nosso registro por extrato. O registro integral, eu vou transcrever aquele documento que me foi apresentado em todas as suas características. E o registro por extrato, o nome diz, ele é, na verdade, um resumo daquele título que foi apresentado a registro. Então, vou ter também o título, vou ter a letra C, porque o registro por extrato é a letra C, o número e o ano. Quais seriam as colunas deste livro? Então, eu tenho o número de ordem, dia e mês, a espécie daquele título e o resumo do título. E, por fim, a coluna de anotações e averbações. Então, vocês vão ter que imprimir, porque isso aqui é imprescindível sabermos qual é a estrutura do livro do registro por extrato. Então, vamos continuando. E, por fim, nós temos aqui o indicador pessoal. O indicador pessoal, ele, na verdade, ele é um índice em que eu tenho o nome de todas aquelas pessoas que figuram em algum ato apresentado no meu RTD. Então, aquele ato que foi apresentado no RTD, ele tem pessoas, ele indica algumas pessoas. Essas pessoas, elas deverão constar aqui no meu indicador pessoal. Então, vou ter o título, a letra, o número, o ano, o nome da pessoa, por exemplo, a Maria, e uma coluna de anotações. Em qual número de ordem aparece aquela Maria? A Maria aparece, por exemplo, no número de ordem X, no protocolo, no número de ordem 3, no livro de registro integral. Em quais páginas destes livros está mencionada a Maria da Silva? A Maria da Silva. A Maria Silva. A Maria Silva, ela está nas páginas tais dos livros tais.
E quais número dos livros? Porque nós podemos ter esses livros desdobrados. Nós não vamos ter apenas um livro de registro integral. Então, nós vamos ter vários livros de registro integral. Então, em qual livro de registro integral eu tenho a Maria Silva? Sempre que eu receber um documento, se for uma nova pessoa, essa pessoa será incluída. Se for uma pessoa que já existe, eu vou fazer uma anotação naquele nome já existente. Então, o indicador pessoal ele vai ser dividido alfabeticamente. Então, vamos ter a letra a Ana, a Beatriz, a Carla, indicando o nome de todas as pessoas que figuram em qualquer um dos polos daquele determinado documento, daquele determinado negócio jurídico revelado por aquele documento que me foi apresentado, correto? Todas aquelas que figurarem nos livros de registro e deverá conter, então, todas aquelas pessoas, tanto nos documentos quanto nos livros, né? Além dos nomes das pessoas, referências aos número de ordem, e as páginas dos outros livros, e também anotações. Então, a gente vai indicar onde a Maria Silva apareceu, quais foram os números de ordens, em quais páginas, em quais livros, e também as anotações, né? Ó, teve uma anotação aqui nesse determinado ato. Então, a Maria, no registro integral, ela tem um número de ordem número 38, depois houve um cancelamento desse registro integral. Então, eu vou informar também aquela anotação. Faltou aqui, depois os senhores completem. Um novo documento da Maria Silva foi apresentado. Eu já tenho a Maria Silva no meu livro Indicador Pessoal. Como eu já tenho esse nome, eu não vou criar um outro Maria Silva. Eu simplesmente vou na coluna das anotações informar onde eu promovi aquele determinado registro pertinente àquele novo documento apresentado. Então, eu vou simplesmente na coluna das anotações fazer uma referência ao número de ordem, página e número do livro em que estiver lançado o novo registro, ou então, por exemplo, o cancelamento de um registro anterior, correto? Eu tenho, por exemplo, polos no negócio jurídico. Esse negócio jurídico ele é instrumentalizado por um determinado documento. Então, eu tenho um polo ativo e eu tenho um polo passivo. Se naquele determinado registro, daquele documento, onde há aquelas duas pessoas, eu teria que informar tanto no meu indicador pessoal o polo ativo, quanto o polo passivo. E eu vou anotar, por exemplo, na coluna do polo ativo, a referência ao polo passivo. Então, se a Maria Silva entabulou um determinado negócio, esse negócio veio até mim, um contrato de locação, por exemplo, com o João. Então, onde tiver Maria, o polo ativo ou passivo, eu vou indicar que ela tem uma relação com o João, que é o polo passivo ou ativo. Pessoal, uma observação aqui, acabou de surgir aqui. O meu Zoom Meeting de um mês expirou. Então, amanhã eu vou fazer um novo pagamento, a nossa aula não vai ter interrupção. Mas a aula de hoje, daqui a 10 minutos, ela vai se interromper, porque aí já estamos
em 50 minutos. Então, mas aí eu volto a mandar o link e a gente continua com os nossos mais 50 minutos. Tudo bem? Mas a partir de amanhã eu vou fazer o pagamento e vamos ter a aula direto. Só para que os senhores saibam que daqui a pouco, daqui a 10 minutos, ela vai apagar, mas aí a gente continua em seguida. Então, ficou claro? Vocês têm um determinado negócio jurídico, tem um polo ativo ou passivo, você indica no indicador pessoal o nome daquele polo e você faz referência a quem é a outra pessoa que está naquele determinado registro, correto? Se no mesmo registro ou averbação figurar mais de uma pessoa, ativa ou passivamente, o nome de cada uma será lançada no indicador pessoal, com referência recíproca na coluna das anotações. Então, a Maria é a locatária, enquanto o João é o locador. Então, onde tiver a Maria Silva, eu vou indicar o João locador. Onde tiver João locador, eu vou indicar na coluna das anotações que há uma remissão a Maria, correto? Então, eu faço essas ligações. Agora, vamos voltar ao nosso livro da transcrição e vamos tratar como que é feita essa transcrição. Voltamos aqui no livro da transcrição. O número o que é feito na transcrição, e aí vocês poderiam colocar o artigo 142. Inclusive, eu vou completando aqui o registro integral. O que eu vou fazer na minha coluna da transcrição? O registro integral dos documentos, ele vai consistir na trasladação daqueles documentos. Então, quando vier a mim um determinado documento para registro integral, eu vou trasladar aquele documento aqui na minha coluna da transcrição, precedida pelo número de ordem, a data do protocolo e o nome do apresentante. Que é isso, que é o que é definido no artigo 136. Aí os senhores colocam aí o artigo 136, porque o artigo 36, ele fala número de ordem, data do protocolo, nome do apresentante. Para que os senhores não se percam e saibam que tudo isso, dessa forma como eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês. Stop share, para que vocês possam ver. Tá vendo o que eu fiz aqui, onde eu coloquei? Ok, Fernanda? Dá um joia aí. Você tá vendo? É porque eu coloquei agora. Você viu? Eu coloquei o 136, né? Em frente à transcrição eu coloquei 142. Então, vamos continuar compartilhando aqui o nosso slide. O que eu vou ter nessa minha transcrição? Tudo que eu tiver no meu documento. Tudo que eu tiver no meu documento, eu vou colocar aqui na minha transcrição. Exatamente tudo. Mesmo ortografia, pontuação, referência às entrelinhas ou quaisquer acréscimos, alterações, defeitos, vícios do original apresentado, menção precisa aos característicos exteriores e às formalidades legais, poder na transcrição dos documentos mercantis, quando levados a registro, ser feito na mesma disposição gráfica em que estiverem escritos se o interessado assim o desejar. Ou seja, eu simplesmente vou reproduzir. Em 75, nós não tínhamos essa nossa tecnologia de hoje, porque hoje o que é feito é escaneado ou microfilmado aquele determinado documento, e aquele documento ele é incluído nessa coluna da transcrição. Correto? Antes, isso era feito mesmo pelo oficial de registro. Ele reproduzia, né, aquele documento que foi apresentado. Depois que ele fez essa reprodução desse documento, o que ele vai fazer? Última linha. Depois daquele documento. Última linha. Não sobrou espaço.
ele vai promover o encerramento daquele registro, daquele ato, daquele documento inserido nessa coluna. Então, ele vai promover o encerramento, ele vai conferir na coluna, sem espaço em branco, ele vai fazer um encerramento daquele determinado ato, com as formalidades legais, e ele vai assinar, ele, oficial, o seu nome por inteiro. Então, é isso, que é o que diz o parágrafo 1º. Na última linha, de maneira a não ficar espaço em branco, é conferido e realizado o quê? O encerramento. Então, é conferido o ato, é feito o encerramento e depois o oficial assinará o seu nome por inteiro. É isso que nós precisamos saber quando formos encerrar este registro, o registro integral. Então, ótimo. Agora, se tivermos um documento impresso que me é apresentado e eu já tenho esse documento nesse meu livro, idêntico. Eu já fiz um registro integral de um documento anteriormente apresentado e agora me é apresentado um outro documento. O que eu devo fazer? O que a lei me faculta? A lei me faculta que eu indique a existência desse documento e, bem como nome das partes, as características daquele objeto, demais dados, e eu faça na coluna das anotações e averbações a determinada remissão. Então, isso aqui é o meu parágrafo 2º. Tratando-se de documento impresso, idêntico ao outro já anteriormente registrado na íntegra, no mesmo livro, o registro poderá limitar-se a consignar o nome das partes, características do objeto, os demais dados constantes dos claros preenchidos, fazendo-se remissão quanto ao mais àquele já registrado. É o seguinte, porque muitas das vezes esses documentos que são apresentados, ou eram apresentados, eles eram documentos que eles eram, eles eram uma forma, eles eram pré-impressos. E as partes, elas simplesmente completavam aqueles espaços em branco. Então, havia, por exemplo, testamento, que era dessa forma, havia contratos de locação, que era dessa forma. Você tinha uma estrutura pré-pronta, uma estrutura pré-fabricada da peça, e você simplesmente completava aqueles espaços em branco. Hoje não é comum isso, né? Porque hoje nós temos uma outra tecnologia, mas naquela época isso era muito útil. Então, você vai fazer referência, por isso que ele fala, demais dados constantes dos claros preenchidos. Então, aquela estrutura pré-fabricada, ela tinha frases prontas, frases feitas, e depois da determinada daquela frase feita, já impressa, ela tinha determinados claros, espaços em brancos, lacunas. E essas lacunas elas eram preenchidas pelos contratantes, né? Pelos celebrantes do negócio jurídico. Por isso que você deveria informar outros dados informados nos claros preenchidos, né? Isso é uma terminologia não é muito usual. Então, já fizemos aqui bastante, já soubemos aqui